com o repórter Bruno Pinheiro, que está na Polícia Federal, mesmo no domingo, acompanhando o depoimento aí de militares que foram identificados nas gravações da invasão ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Inclusive, o general Gonçalves Dias foi ouvido na sexta-feira, mesmo feriado, por determinação aí do ministro Alexandre de Moraes. E também agora nós tivemos aí a participação e depoimentos hoje, portanto, então, também em Brasília. E o Bruno Pinheiro está conosco. Bruno. Ô Marcelo, exatamente, acabou a saída, alguns militares já saíram neste instante, na verdade, aqui da sede da Polícia Federal, um depoimento que durou um pouco mais de 2 horas e 50 minutos aproximadamente, iniciou às 9 horas da manhã aqui na sede da Polícia Federal, na capital federal. Imagens recuperadas, a gente consegue observar que por volta das 9h25 da manhã, quando os militares acessaram, tinha uma espécie de uma lista, na verdade, que havia uma checagem, os nomes que estavam numa lista para de fato acessarem aqui essa sala que fica na parte subterrânea e logo na sequência já acessar a estrutura da sede da Polícia Federal. Um importante dia, ainda que no final de semana, foi uma ordem do ministro Alexandre de Moraes que esses militares que aparecem naquelas imagens, ajudando de uma forma ou de outra, até inclusive oferecendo água, eles já fossem ouvidos em 48 horas e assim aconteceu. Existe a expectativa que agora, às 2 horas daqui, cerca de 50 minutos, outros 5 militares sejam ouvidos. Tem uma outra movimentação aqui, eu vou inverter a imagem, aparentemente tem um outro militar que já vai sair aqui do local da sede da Polícia Federal. É uma estrutura muito ampla e esse é o local do estacionamento. Como eu disse, eles chegaram por volta de 9 horas da manhã, 9h25, e a saída está acontecendo agora. Alguns vieram acompanhados de advogados, outros chegaram, não conversaram com os jornalistas. Aqui a gente observa homens da Polícia Federal e aqui ao lado direito é essa lista que eu estava já comentando. Fica aqui, tem uma checagem, a hora que acessa tem uma lista para de fato fazer a conferência, os nomes que estão sendo aguardados numa oitiva aqui na Polícia Federal. Repito, são 5 nomes que serão ouvidos ainda hoje. Os depoimentos são longos porque são diversos questionamentos, se eles não reagiram, foram orientados a não reagir diante daquela situação e se de fato estavam orientando, ajudando aqueles invasores no emblemático 8 de janeiro. As imagens que foram reveladas e o sigilo que foi retirado, inclusive, a gente conseguiu observar essa atuação do GSI, que é a Segurança Institucional da Presidência da República. Na última sexta-feira, G. Dias, como é conhecido, né? Esse ex-chefe do GSI já foi ouvido, um depoimento de aproximadamente 5 horas aqui nesse mesmo local, e ele chegou a falar em seu depoimento que não foi chamado numa reunião de planejamento do 8 de janeiro e que também acredita que havia ainda informantes do ex-chefe, do seu antecessor, que é o general Augusto Heleno, e acabou divulgando essas imagens. Então, hoje, essas informações que estão sendo recolhidas, essas oitivas que estão acontecendo neste final de semana, serão anexadas também no inquérito do 8 de janeiro. Essa movimentação ela vai continuar, a gente continua de olho aqui acompanhando o encerramento de uma etapa que começou às 9h30 da manhã aproximadamente, e os outros nomes que ainda são aguardados. Só para finalizar, são nomes experientes, na verdade, que estavam de plantão naquele 8 de janeiro, homens que já atuaram na gestão de Dilma Rousseff, de Michel Temer, do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, alguns nomes que atuavam inclusive em várias agendas internacionais, agendas externas, ou seja, que já tinham experiência suficiente numa reação assim como aquela do 8 de janeiro, e agora a gente observa que eles estão envolvidos naquelas imagens, inclusive oferecendo água a quem estava invadindo o Palácio do Planalto. Essas imagens que chamaram a atenção, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República, chegou a informar que não tinha o conhecimento daquelas imagens. Aqui na Polícia Federal
G. Dias informou que já havia repassado aquelas imagens a todos os órgãos que estão investigando. Alexandre de Moraes ordenou que o sigilo já fosse retirado e aí o atual ministro interino, que é o ex-interventor aqui do Distrito Federal, também chegou a divulgar essas imagens. A gente vai continuar acompanhando, aguardar o resultado de mais uma importante oitiva aqui na sede da Polícia Federal, viu, Marcelo? Bruno, você já trouxe na sua primeira entrada que amanhã a expectativa então de Anderson Torres, que foi ministro e também era o secretário de Segurança justamente do Distrito Federal. E uma semana cheia, nós teremos então a participação do ex-presidente Bolsonaro, também vai prestar depoimento nesta semana, Bruno? Exatamente, essa é a expectativa. Só para a gente entender, no depoimento anterior de Jair Messias Bolsonaro, esse local que fica aos fundos da Polícia Federal acabou sendo até isolado, interditados os veículos, não tinha acesso a essa região porque havia um esquema de segurança justamente para que até mesmo os apoiadores e nenhum tipo de manifestação acontecesse nesta região. A expectativa é que isso se repita, aconteça novamente na mesma região, que não haja nenhum tipo de apoiador, nenhum tipo de manifestação neste local. Acontece que é aguardado então às 9 horas da manhã também no inquérito do 8 de janeiro. Esse depoimento anterior de Bolsonaro era sobre as joias que ele recebeu, que havia recebido, sobre a sua esposa, enfim, e agora justamente sobre o 8 de janeiro. Com quem eu conversei, chegaram a informar que eles vão repetir o mesmo formato, os advogados vão acompanhá-lo aqui na sede da Polícia Federal e que é uma oportunidade de esclarecer o que aconteceu naquele 8 de janeiro. Vale ressaltar que Jair Messias Bolsonaro não estava aqui na capital federal, estava em Orlando de férias e retornou recentemente. Assim que ele chegou, Alexandre de Moraes entendeu que é necessário ele ser ouvido imediatamente aqui na sede e também essas informações serem reunidas no inquérito do 8 de janeiro. Isso no dia 26. Amanhã, Anderson Torres é quem será ouvido num outro inquérito que não é do 8 de janeiro, é ainda do segundo turno das eleições, quando relatos de que ônibus acabaram sendo abordados, impedidos de chegarem até as escolas, aos locais de votação no segundo turno das eleições. Existe uma informação do setor de inteligência e da investigação que acabou sendo feito um relatório no Ministério da Justiça sobre os locais de votação de Luiz Inácio Lula da Silva, de seus eleitores. Anderson Torres chegou a viajar a esta região, é o que diz a investigação, numa tentativa de localizar, identificar onde essas operações da Polícia Rodoviária Federal iria acontecer. Então, são diversas informações que Anderson Torres vai responder amanhã, às 2 da tarde, aqui na sede da Polícia Federal. Ele está no 4º Batalhão da Polícia Militar, até aqui será escoltado, isso foi uma ordem também do ministro Alexandre de Moraes, diante disso um reforço na segurança. E aqui na parte da manhã, eu cheguei por volta de umas 8 horas da manhã, até antes na verdade, e a gente observa que diversos agentes da Polícia Federal já foram escalados, estão de plantão no final de semana e amanhã também. Isso tudo de olho, estão ajudando, atuando diretamente nessa investigação que acaba já ganhando um ritmo acelerado, com diversas oitivas que estão acontecendo após as imagens serem divulgadas e Alexandre de Moraes, que é o relator do 8 de janeiro, ordenar que esses nomes, diversos militares, sejam ouvidos aqui na Polícia Federal. Marcelo. Pinheiro, ao vivo de Brasília, daqui a pouco você volta conosco, continua acompanhando depoimento, portanto, em pleno domingo lá na sede da Polícia Federal. Quero ouvir o Diogo Schelp, expectativa então de Bolsonaro na quarta-feira, amanhã Anderson Torres. Schelp, esse processo pode levar o presidente à inegibilidade? Nos bastidores de Brasília, tudo indica que aquela reunião com os embaixadores complicou bastante a vida de Bolsonaro, Schelp. Exatamente, Em relação ao depoimento que Bolsonaro vai dar no âmbito dos inquéritos relacionados aos atos de 8 de janeiro, ainda é uma incógnita, Quais serão
as possíveis consequências para o ex-presidente, né? Algumas pessoas, principalmente da base governista, falam até em prisão do ex-presidente, mas eu vejo isso como algo remoto. Claro que existe uma tentativa de identificar os mentores intelectuais daqueles atos, mas eu vejo como algo muito improvável que se consiga estabelecer uma ligação direta entre o ex-presidente e aqueles atos, como uma ordem direta. Não vejo dessa forma, mas há um contexto, né, de tudo que se falou nos últimos anos, todas as sinalizações que o ex-presidente dava a seus apoiadores de não respeitar o resultado das eleições, que obviamente criaram o ambiente, criaram o clima que permitiram ou que deram a essas pessoas a convicção de que estavam fazendo a coisa certa, quando obviamente estavam fazendo a coisa errada. O que pode acontecer em termos de inelegibilidade, ou seja, de impedimento para que o ex-presidente se candidate a algum cargo eletivo, é de fato a investigação, o processo que está correndo no Tribunal Superior Eleitoral, que diz respeito àquela reunião que você mencionou, a reunião que ele convocou com os embaixadores para apresentar informações falsas sobre o processo eleitoral brasileiro. Em relação ao depoimento dos militares, a gente precisa lembrar que há uma informação, inclusive de bastidor recente, de que o Lula cogitou acabar com o GSI depois dos atos de 8 de janeiro. Houve uma percepção por parte do presidente e do seu entorno de que as falhas foram muito grandes e que haveria talvez, inclusive, a possibilidade de que existiu a conivência de alguns agentes do GSI naquele episódio. E é justamente o que essas imagens parecem demonstrar e é o que se está investigando. Mas a dificuldade de acabar com o GSI e transferir algumas de suas responsabilidades para outros órgãos do governo se devia, inclusive, ao fato de que duas atribuições do GSI eram difíceis de serem realocadas. Uma delas é o Programa de Segurança Cibernética brasileiro e o outro, o Programa Nuclear. Além de outras atribuições também de organização de eventos, de preparação de eventos envolvendo o presidente e autoridades. Ainda que a segurança pessoal do presidente e de sua família tenha sido transferida para a Polícia Federal justamente pelas desconfianças que Lula tinha em relação ao GSI, que na visão dele era aparelhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.